Salmo 127, verso 1. Acredito que todos já abriram. Diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Vamos ficar só aí, viu? É primeiro versículo, parte A. De repente, outra vez eu venho e falo sobre a parte B. Mas tem tanta coisa nesse texto, e a palavra de Deus ela é tão instrutiva para nós. Por isso que tem na palavra de Deus tantas coisas, tantos versículos, tantos textos, nos ensinando a meditar. Porque quando a gente lê rapidamente, muitas coisas passam despercebidas. Mas quando meditamos e paramos e tentamos entender o que Deus está dizendo aqui, muita coisa surge, né? E a gente começa a achar conexão desse texto com outras coisas em outros textos da palavra. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Tem uma versão que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E aqui ele está falando que Deus é o construtor de uma casa. Deus é o construtor de uma casa. Mas os irmãos sabem que Deus não é construtor, nem pedreiro, nem mestre de obras, nem engenheiro, nem auxiliar de pedreiro. Deus não constrói prédios, nem pontes, nem casas, nem templos. Essas paredes não foram construídas por Deus. Deus é construtor de algo, porque o texto está dizendo que o Senhor é o construtor. Mas de que é que Ele é construtor? O que é que Deus constrói? E o que é que esse texto está nos alertando para dizer? Se não for Deus quem construir, você vai trabalhar em vão. Não adianta de nada o seu trabalho. Deus é aquele que constrói a nossa vida. Nossa vida, ela é semelhante, ela é edificada por Deus, como se fosse uma edificação. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Então, fique bem atento. E para iniciar, eu queria que vocês ficassem com uma coisa na mente. Eu e vocês, estamos em obras. Vocês lembram daquele texto que está lá em Filipenses capítulo 1, salvo engano, verso 6? Aquele que começou a boa obra em vocês, é Paulo falando aos Filipenses, é fiel para completar. Existe uma obra que Deus está fazendo na nossa vida. Ele é construtor de vidas. Ele criou a mim e a você, e por causa do pecado nós nos distanciamos dele, mas quando ele nos cria, ele quer construir algo em nós, ele quer edificar a nossa vida. Então eu quero que você entenda que você está em obras. Eu acho que na nossa camisa aqui a gente poderia até carregar uma plaquinha daquelas, tipo aquelas que tem nas obras da estrada. Desculpem o transtorno, estamos em obras. Diga para o seu irmão aí: desculpe o transtorno, eu estou em obras. Nós estamos continuamente em obras, meus irmãos. Ninguém se converte do dia para a noite e fica igual a Cristo, não. Nós estamos em obras. Há uma obra que Deus faz em nós. E a gente precisa entender isso. É importante isso ficar claro na nossa mente. Por quê? Primeiro, para que eu não me frustre comigo mesma e dizer assim: eu sou crente, mas estou errando aqui. Então, alguma coisa está errada. Deus não está comigo, Deus não está nesse negócio porque eu não era mais para errar. E, por outro lado, para que você também não se frustre com os outros. E não se decepcione com as pessoas, porque as pessoas são falhas, como eu e você, e elas vão nos decepcionar, mais dia menos dia. A gente se decepciona, mas Deus não se decepciona. Sabe por quê? Porque Ele sabe que eu e você vamos errar. Então, quando a gente peca, Ele não vai dizer: não acredito que vocês fizeram isso. Ele já sabia. E o amor dele é tão grande, né, como foi tão falado aqui, que mesmo sabendo que nós pecaríamos, Ele morreu por nós. Jesus morre por nós. Deus manda o seu Filho em sacrifício por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. É o amor de Deus. Existe uma obra que Deus faz em nós.
E eu queria ler aqui com vocês Efésios 2, alguns versículos de Efésios 2, a partir do 19, que a gente vai ver, tem muitos textos da Bíblia, gente, que falam sobre essa edificação, que Deus está edificando pessoas, que pessoas estão sendo edificadas, mas a gente não tem como ler muitos aqui, eu vou ler alguns. Esse de Efésios é muito esclarecedor. Efésios capítulo 2, verso 19, a partir do 19. No capítulo 2 de Efésios, Paulo está falando aqui da nova vida que a gente recebe em Cristo. E ele está dizendo o que a gente é em Cristo. Nós somos santos não porque somos perfeitos, mas porque Cristo é santo e Ele nos justificou. Nós somos salvos não porque merecemos, mas porque Cristo comprou essa salvação para nós. Então, esse texto está falando disso, e no final do capítulo, olha o que ele diz, verso 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então vejam que esse texto é bem claro no sentido de que nós estamos sendo edificados. Quando é que a gente passa a ser essa construção, onde Deus começa a trabalhar? Nós passamos a ser edificados em Cristo quando nós recebemos a Cristo. Então, quando existe o milagre do novo nascimento, que eu creio e espero que todos aqui já tenham experimentado esse milagre. Quando há o novo nascimento, é quando você crê em Jesus com o seu coração, não com as suas emoções, não porque alguém está dizendo que Jesus é bom, mas você creu. De fato, você entende que precisa de Jesus para ter acesso a Deus. Quando você crê em Jesus de todo o coração e quando você declara isso com a sua boca, quando você confessa isso com a sua boca, há ali um milagre, é sobrenatural. A gente não vê. Quando a gente aceita Jesus, a gente não muda aparentemente. Nosso exterior não muda. Somos as mesmas pessoas. Às vezes até a gente muda algumas coisas na aparência externa. Muda uma roupa, muda uma forma de falar. Mas nós ainda somos as mesmas pessoas. Ninguém nos confunde achando que nós somos outros. Somos a mesma pessoa por fora. Mas existe isso que é o novo nascimento, que é esse algo que acontece dentro de nós. Nós somos edificados. E qual é o alicerce dessa edificação? É Jesus. Jesus é o alicerce dessa edificação que somos eu e você, e Deus está construindo. Você está em obras. A obra de Deus na sua vida começou no dia em que você recebeu Jesus, no dia em que você creu em Jesus, no dia em que você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e você entendeu que era pecador, entendeu que sozinho não poderia chegar a Deus, você entendeu que precisava de um Salvador. A obra começou. Mas essa obra, como eu disse, ela ainda não era visível. Estava no alicerce. E aí, embora eu não conheça muito de construção, mas eu fiquei curiosa e fui pesquisar, né? O pastor Wendel aqui é engenheiro, e eu tirei umas dúvidas de construção com ele também. Mas eu vou falar aqui de coisas básicas que eu acho que mesmo quem não entende tanto de construção vai entender. Quando a gente vai construir, primeira coisa que faz são as fundações da obra, não é? Então, o engenheiro ou o mestre de obras que vai trabalhar, ele vai calcular como precisa ser aquela fundação para que aguente o peso daquele prédio, para que o prédio fique firme e não caia, não seja abalado. E aí existe o cálculo, existe a etapa do cálculo, existe a etapa de cavar, e aí o cálculo é que vai dizer quantos centímetros ou quantos metros ele vai ter que cavar para fazer as fundações daquele prédio. Depois de cavar, aí vão ser colocadas as fundações, que eu acho que, eu não sei se em todas as construções são assim,
Mas nas que eu já ouvi falar, eles fazem o baldrame, né? Eles fazem o alicerce que vai sustentar a obra que vai ser edificada sobre aquilo ali. Esse é o alicerce. E o que é que acontece nessa construção? Se você vir algum lugar cercado com alguma placa de construção, você vê aquele movimento, muita gente se movimentando ali, trabalhando, e você não vê nada acontecer. Porque para fazer essa fundação, dá trabalho, né? Essa primeira parte é trabalhosa. Mas a boa notícia é que Jesus já fez por nós, né? Jesus já fez por nós a parte mais difícil. A parte mais difícil ele fez. E aí, sobre esse alicerce, é que vão ser começados a colocar, né? Vai ser começado a colocar os tijolinhos, eu não sei, as estruturas. Eu não entendo de construção, gente, então me perdoem aí, mas eu não sei, coloca viga, estrutura de ferro, aí, tijolos, não sei. Mas vocês sabem que a primeira parte, ela não é aparente, certo? Então, quando vocês nasceram de novo, quando vocês receberam Jesus, as pessoas até disseram, ixi, fulano agora é crente, mas nem parece. Talvez vocês tenham ouvido isso. Porque a primeira obra ela é no seu espírito. O seu espírito, que estava nas trevas, ele é um novo espírito que é transportado para o reino de Deus. E essa obra é sobrenatural. Você crê, eu creio, nós cremos, mas as pessoas não veem. E as pessoas às vezes até acusam, né? Olha, fulano, dava tanto trabalho e agora diz que é crente. Porque ele não vê o que de fato aconteceu no seu interior. As pessoas não veem. E como nós estamos em obras, muitas vezes aquilo que está no nosso interior, ele ainda não se manifesta no exterior. Então, quando alguém se converte, ele vai continuar pecando, ele vai continuar. Se ele mentia, provavelmente ele continua mentindo. Se ele adulterava, pode ser que ele pare de adulterar, mas o que eu quero dizer é que a obra de Cristo em nós, ela é lenta, como a edificação quando vai ser construído. Tem etapas. Tem etapas. Ninguém é obra perfeita do dia para a noite. E é por isso que Paulo diz que a obra que Deus começou em nós, Ele é fiel e vai completar. Amém? Então vamos seguindo aqui. Deus é construtor de vidas. Mas qual é a matéria-prima na construção do Senhor? Como é que Deus edifica a nossa vida? Qual é essa matéria-prima que Ele usa para nos edificar? Vocês sabem que quando Deus criou todas as coisas, Ele criou através da sua palavra. Deus, Ele cria as coisas e Ele edifica através da sua palavra. Então Ele disse, haja luz, e a luz houve. A luz passou a existir. E Ele disse que haja peixes, e os peixes passaram a existir no mar. Tudo que Deus criou foi por causa da sua palavra, foi através da sua palavra. Deus é tão poderoso que Ele professa uma palavra e aquilo se cumpre. É muito diferente de nós, né? E é por isso que às vezes a gente não entende a integridade da palavra de Deus, porque nós dizemos uma coisa aqui, daqui a pouco estamos fazendo outra coisa, daqui a pouco já nos arrependemos do que dissemos anteriormente. Mas Deus, Ele fala e aquilo acontece. Ele fala e acontece. Então, se Deus constrói coisas através da palavra dEle, como é que Ele vai nos edificar? Pela palavra. Então, primeiro, se alguém se converteu a Cristo é porque ouviu a palavra, não é? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, se você ouve a palavra de Deus e crê, a palavra de Deus foi o que começou a edificar a sua vida, a sua nova vida em Cristo. A palavra de Deus é o que vai nos edificar. Então, quando você se converte, você tem que ser alimentado pela palavra de Deus. Especialmente aqueles que são novos convertidos, eles têm que receber aquilo que é básico, aquilo que é elementar. Ele precisa entender por que ele é salvo com aquele gesto de levantar a mão e vir aqui confessar Jesus. Ele precisa entender por que ele não tem como alcançar essa salvação sozinho. São coisas básicas. E é tão complicado porque às vezes a gente não recebe esses ensinamentos elementares.
É comum encontrar pessoas que, se você perguntar, você vai para o céu? Você tem certeza? Tenho. Por quê? A pessoa não sabe dizer. Crente, às vezes, não sei quantos anos na igreja, não sabe dizer por que vai para o céu. E não sabe dizer porque o alicerce estava lançado, mas os primeiros tijolinhos que eram necessários para que ela continuasse a crescer e ser edificada, ela não recebeu, ela não colocou. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, vocês sabem dessa história, eu creio que vocês conhecem. Jesus, ele compara a nossa vida a uma casa. Lembram da parábola do construtor tolo e do construtor sábio? Ele compara a nossa vida a uma casa. E se a nossa vida tiver fundada sobre a rocha que é a palavra de Deus, a nossa vida ficará firme. Então, a vida edificada na palavra de Deus é uma vida firme. E a vida edificada em qualquer outra coisa é uma vida semelhante àquela casa, que vem as tempestades, vem os ventos, e ela pode cair. E grande foi a sua queda, diz Jesus ali naquela parábola. Se nós construímos a nossa vida, edificarmos sobre outro fundamento qualquer que não for a palavra de Deus, a nossa vida ela vai ficar frágil. Ela não vai ter a firmeza que Deus espera de nós. Nós entendemos então que nós somos essa casa. Lembram? Nós estamos em obras. Você e eu somos casa, somos morada do Espírito Santo de Deus. Ele nos formou para sermos isso. Mas para que a obra de Deus em nós seja completada, ele precisa edificar. E ele vai edificar esse alicerce, que é o novo nascimento, que é o seu espírito recriado, e sobre esse alicerce ele vai colocando as estruturas, os tijolinhos, e ele vai fazendo isso passo a passo, fase a fase. E é por causa disso que a gente não pode apontar o dedo para o nosso irmão. A gente não pode imaginar que a gente sabe que aquele irmão está errando porque ele não está em Deus. Muitas vezes ele está errando porque ele ainda está ali, nos primeiros tijolos. Às vezes só foi colocada a primeira fileira de tijolos. A questão mais crítica é, se a pessoa está há anos e anos e anos frequentando a igreja, congregando, e ela parece não sair dessa primeira fileira de tijolos, alguma coisa está errada. Ou ela não está sendo bem alimentada, ou ela não está querendo ser. Ou ela não está recebendo aquilo que é básico e elementar, ou ela não está querendo receber. Existe algo que precisa ser feito em nós e é uma obra. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar. Ele é fiel. Às vezes nós é que não somos. O nosso fundamento é Cristo. No Evangelho de João, naquela parábola, a parábola da videira, quando Jesus fala, eu sou a videira, vocês são os ramos, acho que é no versículo 5 que ele diz, sem mim nada podeis fazer. E aí vamos pensar aqui um pouquinho sobre esse texto. Sem Jesus você não pode fazer nada. Quando você estava sem Jesus, você ficava prostrado numa cama e você não fazia nada? Eu fazia um bocado de coisa, estudava, trabalhava, me casava, enfim. Várias coisas a gente faz. Quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, ele não está falando das coisas aqui desse mundo, não. Ele está dizendo que essa edificação que Deus quer fazer em nós não é possível se nós não estivermos em Cristo. Não é possível se nós não estivermos em Cristo, se nós não dependermos totalmente dele. E às vezes o que acontece no nosso meio é que as pessoas, eu mesma já pensei assim, a gente tem às vezes um entendimento errado e depois Deus vai mostrando qual é o entendimento certo, mas às vezes a gente acha que Deus, para nos salvar, ele precisa de nós. E às vezes a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. E a gente espera que com essa quantidade de obras que fazemos, Deus finalmente tenha misericórdia de nós e a gente seja salvo. Quando é justamente o contrário. A misericórdia de Deus, ela está lá e é para todos nós, e é para os que estão aí fora também. Não é para quem merece. Nós não merecemos.
Nós não somos merecedores. Mas a misericórdia dele está aí. E quando a gente recebe Jesus, a gente tem que apenas andar como Jesus andou. Não é andar como Jesus andou para alcançar a misericórdia de Deus e ficar se sentindo culpado e ficar se punindo e ficar dizendo, Senhor, eu não sou merecedor. A pastora falou aqui, né? Quantas palavras, quantas mentiras sobre nós, sobre o nosso respeito, Jesus não já destruiu? Quantas vezes nós já ouvimos que não conseguiríamos, que não tínhamos valor? Quantas vezes nós já ouvimos, se Jesus voltar hoje, você fica, porque você está fazendo isso e isso. Jesus não depende de mim nem de você para lhe salvar. Ele quer apenas um sinal. E na parábola do filho pródigo é isso que acontece, é um sinal. Todo o resto foi feito pelo pai. Ele só quis um sinal, e quando ele avistou o filho longe, e ele entendeu que era o filho dele, o pai desce, e ele vai e faz e prepara tudo. Deus quer apenas um sinal de nós. Ele não precisa de nada que nós façamos para nos salvar. Nada. Nada que nós façamos. Lógico que se estamos nele, temos que dar frutos. Mas essa edificação é lenta. E às vezes a gente sofre por não entender que a edificação é lenta. E a gente fica, meu Deus, aquele irmão... Tantas vezes eu já instruí, eu já disse isso, e ele não cresce, ele não sai do lugar. Essa edificação é lenta. Ninguém vai construir uma casa e coloca primeiro os tijolos antes da fundação, porque senão ela cai. Ninguém vai construir uma casa e coloca o telhado antes das paredes. Concordam? É passo a passo, é fase a fase. E qual é o nosso papel, entendendo que estamos em obras? Nosso papel é receber a palavra para que cada tijolinho seja colocado no seu lugar. Receber a palavra, se expor à palavra, colocar o nosso coração na palavra, entender que ela é o principal e que é o fundamento para que nós sejamos edificados. E aí a edificação vai acontecendo. Tem pessoas que vão passar por esse mundo, gente, pessoas talvez aqui na igreja, em outros lugares, que são cristãos, que são salvos, mas você vai passar a vida toda olhando para ela e você vai ver uma casa com as paredes ainda no reboco, porque não se expôs à palavra como deveria, não deixou que Deus fizesse os acabamentos que eram necessários na vida dele. Isso quer dizer que ele não é salvo? Não. O alicerce está lá, é Cristo. Mas eu e você não queremos ser casa com parede de reboco, porque quando a gente constrói uma casa, a gente não quer deixar a casa assim? Eu não conheço ninguém que constrói uma casa e por querer, tem dinheiro no banco, mas deixa a casa no reboco. Ou faz uma casa de taipa quando pode fazer uma casa de alvenaria. Deus, ele não quer que nós sejamos casa de taipa. E Ele não quer que a gente fique só no chão batido. Ele não quer que a gente fique só no reboco. Ele tem acabamentos finos para fazer em nós. E Ele faz através da palavra. Mas eu e você precisamos entender que essa obra está acontecendo ainda. E às vezes o que acontece é que a gente está na igreja há tantos anos, e a gente acha, não, eu não tenho mais nada para mudar, eu não tenho mais nada para melhorar. Essa palavra que estão dizendo aí na frente é para o irmão aqui do lado, não é para mim não. Eu já estou bem, né? Mas a obra, ela continua até o dia que eu e você fomos chamados por Deus. Até o dia da nossa morte, essa obra está acontecendo. E eu quero, com o meu coração, eu quero e creio que vocês não serão, quando o Senhor os chamar, vocês não serão casa com parede no reboco. Vocês vão permitir que a palavra de Deus edifique a vida de vocês. Existe uma obra. Lembra? Desculpe o transtorno, estamos em obras. Quando essa obra começa, nem sempre é fácil conviver com o crente. Quando a obra ainda está ali, quando o crente ainda é menino na fé, quando ele ainda é um crente carnal, quando ele ainda não experimentou a excelência da maturidade, essa obra, ela é uma obra difícil. E vocês sabem que quando a gente faz obras, não é fácil não. É fácil, gente?
Eu fiz uma reforma lá em casa, eu fiz 2, na verdade. A gente fez reformas lá em casa. Na primeira, foi tanto transtorno que a gente teve que sair da casa. Mesmo assim, era muito transtorno. A gente entrava e tinha pavor do que estava vendo lá. Era muita sujeira. Da segunda vez, nós fizemos, não pudemos sair da casa e era horrível. E eu me lembro que em uma semana, os pedreiros fizeram a parte dos fundamentos, que era quebrar uma parede, colocar uma viga e puxar a parede. Essa parte aí eles fizeram rapidinho, em uma semana, né? Quando veio para a parte de acabamentos, gente, demorou demais. Eu não lembro quanto tempo, foi um mês, foi? Mais de um mês. Mais de um mês. E aí depois ainda veio o pessoal para colocar piso. Demora a obra. E quando a obra está naquela fase inicial, quando você ainda é menino na fé, é trabalhoso. Os pastores sabem que é trabalhoso lidar com meninos na fé. É trabalhoso e você pensa em desistir. E eu acho que às vezes a gente até se arrepende. Nas reformas é assim, né? Por que eu fui inventado em mexer nessa parede? Porque está me dando muito trabalho. É muito transtorno, gente, obra. Aí o pedreiro pede material que não estava na lista original, né? Mas a obra de Deus em nós pode parecer também, no início, um pouco de transtorno, porque a gente passou a vida toda no mundo, a gente passou a vida toda vivendo como um carnal, e aí Deus entra em nós, mas a gente ainda tem hábitos do mundo, a gente ainda tem hábitos da carnalidade. E aí as pessoas começam a nos acusar e a gente fica num parafuso, porque a gente não sabe, será que minha conversão aconteceu mesmo? A gente começa a se questionar. E as pessoas questionam muito. Por que a gente se questiona tanto? Porque a gente não entende que a nossa vida ela é edificada como uma construção. Ninguém constrói um palácio do dia para a noite. Existe um tempo. Mas Deus quer construir em nós um templo perfeito. Ele quer construir em você e em mim um templo perfeito, onde Ele possa habitar, onde a palavra dEle seja o fundamento, aquilo que edifica. Vamos passando, eu gostaria de ler com vocês Coríntios, deixa eu só ver aqui. Coríntios 3. 1 Coríntios 3. Coríntios 3, verso 10 em diante, ele fala também de uma construção. Só que Paulo está falando aqui de como ele, através do uso da palavra, era também um construtor. Deus é o construtor mor. Mas nós, quando ministramos na vida de pessoas, nós também somos instrumentos para essa construção, né? Então, o versículo 10 aqui do capítulo 3 de 1 Coríntios diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, vejo cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Não há outro alicerce que não seja Jesus Cristo. Você não pode ter a sua vida em Jesus edificada se o fundamento não for Ele. Você não pode ter a sua vida edificada em você mesma, em suas obras, como eu já falei aqui antes. Na sua justiça, muitos aí fora nunca conheceram Jesus ou não abrem o coração para Jesus porque se acham justos e edificam a sua própria vida na sua justiça, no seu caráter, porque são homens bons perante a sociedade, homens e mulheres de caráter perante a sociedade. E fundamentam e edificam as suas vidas nisso. Mas vamos ver o que diz a continuação do texto. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um.
Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Até aqui. A construção que vai ser feita em nós pode ser de madeira, de feno, de palha, ou pode ser de ouro, de prata, de coisas mais preciosas. Mas essa obra, ela é revelada e ela é provada pelo fogo. E eu me lembro agora, esse texto eu nem tinha separado, mas agora eu me lembrei de um texto que está numa das cartas de Pedro, acho que é a primeira, que fala que a nossa fé será provada, como o ouro passará pelo fogo. Quando as dificuldades vêm, quando as tribulações vêm, quando as perseguições vêm, porque nós somos discípulos de Jesus e essas perseguições se levantam contra a sua palavra. Quando isso acontece, a nossa fé será provada. E aí, como algo que é passado pelo fogo, no final a gente vai saber. A obra que permanece, ela receberá recompensa. A obra que é queimada, ela será destruída e terá prejuízo, diz a palavra. Quando as provações vêm, a nossa fé é provada pelo fogo. Existe um alicerce sobre o qual nós vamos construir, esse alicerce é Cristo. Se construirmos sobre outro alicerce, nossa vida ruirá. O escritor do livro de Eclesiastes, ele fala disso com muita propriedade. Salomão fala disso com muita propriedade. E ele diz que todo o trabalho do homem é vão. Ele passa todo o livro de Eclesiastes falando sobre isso, mas ele tem uns trechos que ele fala bem especificamente. No capítulo 1, verso 2, ele diz assim: que grande inutilidade. Que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? O que nós ganhamos? Aí lá no verso 14 ele diz: tudo é inútil, é correr atrás do vento. Deus quer fazer uma obra em nós e Ele está fazendo. Mas nós às vezes queremos saber mais do que o construtor. E às vezes queremos colocar nessa obra coisas que Ele não quer que esteja na obra. Ele quer nos edificar pela palavra. E as obras que fazemos, elas serão provadas. E se as nossas obras elas tiverem reflexo na eternidade, elas permanecerão. Aquilo que nós fazemos só faz sentido se tiver reflexo na eternidade. O que eu faço só faz sentido se alguma vida for salva por causa daquilo que eu estou fazendo. Só faz sentido se pessoas forem edificadas por causa daquilo que eu estou fazendo. A nossa obra, ela precisa ter reflexo na eternidade. O Senhor precisa ser o construtor, porque senão é inútil, é vão. Tudo que nós fazemos é vão se não for o Senhor, o construtor. Outra coisa que eu queria falar sobre construção é que para edificar algo, esse algo precisa ser maleável e moldável. Quando nós vemos as paredes de um lugar, de uma edificação, elas são duras e firmes. Mas quando estava construindo, não era assim totalmente. O concreto, quando ele vai ser colocado nas estruturas, ele é mole, ele é moldável, ele é maleável. E eu não tenho como não lembrar daquele texto que está lá em Jeremias, que nós somos como barro nas mãos do oleiro, que é Deus. Esse texto de Jeremias, ele estava ali falando para Israel, mas também se aplica a nós. Nós somos como barro, nós precisamos ser moldáveis. E ao mesmo tempo que ele diz que nós somos como barro, quando Jesus repreende pessoas, e os apóstolos também nas suas cartas, ele repreendia muito o coração endurecido. Então aqui existem pessoas que são moldáveis e existem pessoas que têm o coração endurecido. E Jesus disse inclusive a respeito dos discípulos, viu? Não precisa ser descrente para ter o coração endurecido, não. Crente também tem coração endurecido. Ele pode ter recebido Jesus, mas às vezes o coração dele está duro para determinada coisa da palavra. Ele lê a palavra toda e escolhe o que quer, porque o coração está duro para certas coisas que a palavra diz. Por que eu sei disso?
Porque Jesus repreendeu os discípulos. Vocês acham que os discípulos de Jesus não eram discípulos? Eram. Tirando Judas, né, que depois se revelou traidor. Os outros eram discípulos verdadeiros de Jesus, largaram tudo o que tinham para seguir Jesus. Talvez aqui no nosso meio a gente não encontre ninguém que largou tudo que tinha para seguir Jesus. Eles largaram tudo o que tinham. Pedro abandonou a pesca, Mateus abandonou a coletoria de impostos. Nós deixamos a nossa vida de pecados, ou pelo menos nos esforçamos e tentamos, com a ajuda do Espírito Santo, fazer isso. Tentamos entender quem nós somos em Deus e cumprir aquilo que Ele tem para nós. Mas os discípulos foram repreendidos por Jesus naquele episódio da multiplicação dos pães, lá na frente, acho que é, salvo engano, Mateus 6, ou é Marcos, ou é acho que é Mateus 6. Jesus, ele diz assim, eles não entenderam porque o coração estava endurecido. Nosso coração, muitas vezes, é duro para ser moldado por Deus. E quando Deus precisa moldar alguém que é duro, o que é que precisa fazer? Eu preciso dizer, vocês sabem, né? Tem que quebrar. Aquilo que é duro precisa ser quebrado. Se você precisar derrubar essa parede, você não vai conseguir fazendo assim, não, né? Com a mão. Nem com aquela colher de pedreiro que você faz assim e joga o cimento, o concreto. Você só vai conseguir quebrar se for na marretada. A construção, ela deve ser feita com material moldável, material maleável. Nós precisamos ser moldáveis pela palavra de Deus e por Deus. O apóstolo Tiago diz, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar, gente, é uma atitude de reverência, de honra, de rendição. E quem se sujeita e se rende, se dobra. É maleável, é moldável, é dobrável. Resistir, você fica na posição de quê? De resistência, você fica firme. Nós devemos ser moldáveis e maleáveis por Deus e pela palavra de Deus, mas devemos ser firmes contra o diabo e contra as tentações. E é tão interessante quando Deus compara a nossa vida a uma construção, porque é exatamente isso que acontece. Quando o concreto está sendo ali colocado, ele é mole, ele é moldável. Quando a construção está acontecendo, o material é moldável. Mas depois que ele constrói, o que acontece? Fica firme. Depois que ele constrói, nós ficamos firmes. O processo de construção é lento, o processo de edificação é doloroso, traz transtornos, traz bagunça, muda as nossas convicções, muda o nosso jeito de pensar, muda quem somos, muda o que fazemos, traz mudanças. Mas se a gente for maleável, se a gente for moldável, depois que ele termina de construir ali aquela parte, aquilo ali está firme. E não vai ser abalado. Porque é semelhante a uma casa que é construída sobre a rocha, e vem as tempestades, e vem os ventos fortes, e ela está lá. Porque nada abala. Nós precisamos ter esse coração maleável, moldável. Moldável por Deus. Quando o escritor aos Hebreus está falando de coração endurecido, ele diz coração endurecido como aqueles que eram rebeldes. Os hebreus ali naquela peregrinação, 40 anos no deserto, fazendo uma viagem que seria feita em muito menos tempo, coração endurecido para Deus. Deus não permitiu que eles entrassem na terra prometida. Poucos entraram, né? Porque o coração era endurecido. Como acontece com uma construção, nós ficamos firmes. Mas nós precisamos ser maleáveis e moldáveis. E aí a gente precisa ter um olhar de misericórdia sobre nós e sobre o outro. E entender que esse outro, a obra de Deus na vida dele, às vezes vai causar uns transtornos. Às vezes a gente está aqui, em termos de espiritualidade, e a gente está se achando. Às vezes a gente está aqui, como uma onda, né? A obra de Deus em nós tem isso também. Até que a gente seja mais maduro e se estabeleça e tenha uma certa constância, vai ter esses altos e baixos.
E a gente precisa ter esse olhar de compreensão por aqueles que estão começando na caminhada, ou de repente aqueles até que são antigos, mas que não se deixaram quebrar pela palavra ou moldar pela palavra. Nós estamos em obras. E aí você pode até usar essa frase e dizer para alguém que chegar te criticando ou te julgando: meu irmão, me perdoe por isso que eu fiz, mas desculpe o transtorno, eu estou em obras. O Senhor está fazendo uma obra em mim e Ele vai completar. Ore por mim para que Ele complete. Se a gente tiver essa convicção de dependência, se a gente entender que a gente não é autossuficiente, que a gente não consegue sozinho, que a gente precisa estar em Cristo, porque sem Ele a gente não pode fazer aquilo que Ele quer de nós. Sem Cristo a gente pode fazer um monte de coisas, mas o que Ele quer de nós a gente não vai fazer sem Ele. A gente não vai fazer porque a gente é inteligente, porque a gente é capacitado. Com inteligência e capacitação a gente faz um monte de coisa, inclusive coisas ruins. Haja visto as guerras, as cyberguerras, né, que os hackers inteligentíssimos fazem isso. Mas a obra que Deus quer fazer em nós, algo bom que Deus quer fazer em nós e através de nós, que vai ecoar na eternidade, que quando a gente chegar para se encontrar com Ele, Ele vai dizer: meu filho, suas mãos estão cheias dos frutos. Essa obra a gente só pode ser feita em nós se Jesus for o construtor. Se estivermos enxertados nessa videira e nos alimentando dessa seiva que sai da videira. Porque se o ramo não estiver ligado à videira, ele seca. Nós não queremos ser esses ramos secos. E não queremos ser essas casas sem janela, sem telhado. Nós queremos que a obra de Deus em nós seja completa. Nós precisamos nos alimentar da palavra para que essa palavra complete a boa obra de Deus em nós. Tenha misericórdia do seu irmão que ainda está só com a fileirinha de tijolo. Tenha misericórdia dele. E se você se vê hoje como essa pessoa que está só com essa fileirinha de tijolos, peça ao Senhor misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Eu não dei a atenção devida à sua palavra. Eu perdi boa parte da minha vida de cristão sendo um mero religioso, sendo alguém que vinha para a igreja e gostava do culto e tal, mas que não tinha intimidade com o Senhor. Mas hoje eu quero ser alguém em quem o Senhor vai colocar mais uma fileira de tijolos e mais uma e mais uma. E eu quero, ao final, ser uma casa bonita. Que as pessoas passem por ela e digam: aqui o construtor trabalhou, comprimou. Amém? Eu e você estamos em obras. E eu já peço desculpa pelos transtornos. Se fiz algo que ofendeu, que de repente magoou alguém, desculpe, estamos em obras. Mas o Senhor, aquele que começou, é fiel para completar. Amém? Deus abençoe a todos.